Abra comigo, 2 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 22. E hoje nós vamos até o versículo 27, do 22 ao 27, tá? Mas nesse momento, como de costume, vamos ler apenas o verso 22. Abre sua Bíblia, 2 Samuel, deixa ela aberta, vamos ler o verso 22 e ao longo da exposição nós vamos ver o restante, tá bom? Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltaram de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, nós temos a Tua palavra diante de nós, palavras de vida eterna, a revelação que o Senhor quis dar, não apenas para o nosso entendimento, mas para que pudéssemos ter um encontro verdadeiro, real contigo. E nós precisamos muito, Senhor, que o Senhor opere nas nossas vidas hoje, que Teu Espírito nos visite por meio da pregação da Tua palavra e nos leve a esse encontro profundo, verdadeiro, transformador contigo. Usa-me, Senhor, nas Tuas mãos, um instrumento falho, mas usa-me pelo Teu poder, pela Tua graça, para que o Teu povo seja edificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero começar hoje fazendo a seguinte pergunta. O que é amargura? Você já parou para pensar sobre a amargura? Essa palavra que nós usamos tantas vezes no nosso dia a dia? Hoje, ao longo do culto, eu li com os irmãos uma parte do capítulo 4 de Efésios. E ali, Paulo, há um determinado momento onde ele vai falar sobre diversas manifestações da ira. E entre essas manifestações, nós temos a palavra amargura. É algo do qual nós devemos abandonar, deixar de lado. E o que seria a amargura? A amargura tem sido entendida como a ira não tratada. Aquele momento em que você fica irado com alguma coisa e ao invés de tratar daquele assunto que causou aquela ira, você simplesmente vai guardando. Você vai guardando, desobedecendo ao que Paulo diz lá também, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, não deixe para amanhã, resolva hoje. Mas você vai acumulando. E a ideia é que essa ira acumulada, ela vai envenenando o nosso coração. Ela vai nos deixando amargos, amargurados. Fica aquele gosto ruim dentro do coração, dentro da alma. A ideia é que ou a pessoa amargurada ela começa a se tornar irritadiça, porque aquela amargura, aquela ira, ela vai vazar por algum lugar. Então, ou você se torna aquele tipo de pessoa irritada, o tempo todo insatisfeita, o tempo todo nada é suficiente, nada é bom, que você está cheio de amargor por dentro, e é o que você consegue colocar para fora. Ou você começa a ficar extremamente focado naquela fonte do seu amargor. Se é uma pessoa, por exemplo, que te machucou, que de alguma forma fez algo que não agradou você, que te prejudicou, então você começa a ficar focado naquela pessoa. E você começa então olhar para aquela pessoa com os piores olhares possíveis. Tudo que aquela pessoa faz é interpretado e é visto da pior maneira possível. Quando eu passei por fulano, ele olhou para mim. Eu tenho certeza que ele estava pensando mal a meu respeito naquela hora.
Tinha uma hora, inclusive, que eu estava conversando com o irmão, eu olhei para o outro lado, eu vi fulano rindo, estava rindo de mim. Tenho certeza. Você começa a ter esse foco naquilo, né, a fonte do seu amargor, e tudo o que aquela pessoa faz é visto pela perspectiva pior possível, interpretada pelo ângulo pior possível. Afinal de contas, porque aquela pessoa te machucou, ela é a pior pessoa do mundo, você quer que ela desapareça, deixe de existir. Esse é o coração do amargurado, ok? É claro que aqui eu estou colocando o extremo da amargura. A amargura, às vezes, ela vai se manifestar também dentro dos relacionamentos, até dentro do casamento. Marido e esposa estão amargurados por conta dos atritos ao longo do caminho, atritos que não foram tratados, atritos que foram enchendo o coração com esse amargor. E é claro que você não vai o tempo inteiro desferir, né, esse veneno contra aquela pessoa, mas em muitas ocasiões críticas, por causa dessa amargura não tratada, você vai começar a interpretar até as motivações do outro pelo pior ângulo possível. Você pensa que você me engana? Eu te conheço. Isso daí é porque você queria isso e aquilo outro. E às vezes não tem nada a ver. Mas o coração amargurado agora faz com que você interprete os fatos sempre da pior maneira possível. É isso que a amargura faz. Na amargura não há busca por perdão, por reconciliação, porque no final das contas, o seu coração amargurado não quer mais ter relacionamento com aquela pessoa. Não quer perdão, quer que ela desapareça da sua frente. Não quer reconciliação. O que eu vou querer com a pior pessoa do mundo na minha vida? O fato é que por causa da amargura, dessa ira não tratada, os relacionamentos eles vão ficando cada vez mais distantes e a reconciliação também vai ficando cada vez mais difícil. À medida que você só olha para o outro como a pior pessoa do mundo, vai ficar cada vez mais difícil estabelecer ou desejar ter a oportunidade de sentar, de conversar, de colocar as coisas na mesa e resolver. E tratar daquela amargura, daquela ira acumulada que envenena o seu coração. Agora, quais os efeitos da amargura no nosso dia a dia, para além de tudo isso? Nós vamos ver hoje algumas dessas questões aqui no nosso texto, por isso que eu coloquei o título da mensagem de Cuidado com a Amargura. Mas antes disso, eu quero relembrar rapidamente o que nós vimos no domingo passado. Talvez algum de vocês não estava aqui, então para que você esteja aqui ambientado no que está acontecendo, deixa eu lembrar o que era. Nós vimos anteriormente que Davi, ele fez uma aliança com Abner, tá? Abner era parente de Saul, então quando Saul morreu, Davi agora foi colocado no trono de Judá, mas Abner, que era o comandante dos exércitos, rapidamente costurou uma aliança com as outras tribos de Israel para que Isbosete, filho de Saul, o único que sobreviveu, se sentasse no trono. Então Abner, ele era um rival de Davi. Isbosete estava no trono de todas as outras tribos de Israel, mas quem tinha o poder nas mãos de fato era o comandante do exército, o experiente Abner. Então eram dois rivais. Mas nessas disputas de poder, Abner começou a ser interpretado e acusado de traição ou de tentativa de tomar o trono por Isbosete. Isso fez então com que Abner ele rompesse com Isbosete e procurasse agora uma aliança com Davi. Ele se comprometeu que iria dar o máximo possível do seu esforço para colocar Davi no trono. Então essa aliança ela foi feita. O texto terminou com Abner sentando num banquete com Davi, formalizando essa aliança. Abner então conversando com pessoas ali das outras tribos para receberem Davi como rei. Então parece que estava tudo dando certo no final. A graça de Deus operou de uma maneira surpreendente e fez com que Abner, o rival de Davi, se tornasse, na verdade, esse grande diplomata de Davi que estava ajudando Davi a assentar no trono de todo o
Israel. Era isso que estava acontecendo, tá? Agora, relembrando tudo isso, olha comigo os versos 22 e 23 do nosso texto bíblico. Diz assim: naquele momento, que momento? O momento em que Abner saiu da presença de Davi, saiu da cidade de Hebrom, depois de ter feito essa aliança, e Davi disse: vá em paz, que a bênção do Senhor repouse sobre você, para que você seja bem sucedido em fazer essas alianças. Pronto, nesse momento, o que foi que aconteceu? Os soldados de Davi e Joabe voltaram de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Vamos ver alguns detalhes aqui. Primeiro, o autor, ele não tem interesse em nos dizer contra quem Abner, com os exércitos aqui, estavam lutando. Ele não diz, essa informação não aparece para nós. Podemos supor que talvez eles estivessem lutando com os filisteus, que estavam dominando essa região nesse momento, ou com algum outro tipo de inimigo ali daqueles povos de Canaã, certo? Agora, por que o autor ele não está interessado em nos dar esse detalhe? Porque a ênfase dele, o foco dele está em outro lugar. Ele quer que a gente preste atenção em outra coisa. No que ele quer que a gente preste atenção? O que é mais importante aqui no momento? A figura de Joabe. Olha o que ele fala sobre Joabe. Primeiro, quem era Joabe? Joabe, ele era sobrinho de Davi. Ele era filho da irmã de Davi, chamada Zeruia. Ele tinha mais 2 outros irmãos, a gente vai já falar desses irmãos de Joabe. E Joabe, ele era também o comandante do exército de Davi. E no momento em que Abner chegou para negociar essa aliança, firmar essa aliança, Joabe não estava lá. Isso é importante para nós. A gente vai já ver o porquê. Segunda coisa, Joabe, ele volta aqui com muitos bens. Essa guerra da qual ele participou, a vitória trouxe consigo também muitos bens, ok? E não só isso. Mas esses bens, eles mostram também como Joabe ele estava se fortalecendo. Como Joabe estava acumulando também riquezas. Não apenas para Davi, para Israel, mas para ele também. Outra coisa, é dito aqui, mais uma vez, segunda vez que é dito que Abner foi enviado em paz. Isso significa que Abner estava debaixo da bênção de Davi, ok? E isso vai ter um efeito na vida de Joabe, nós vamos já ver também. E uma última questão aqui que o texto mostra para nós, é que no verso 22 diz, quando Joabe chegou com todo o seu exército, a gente pergunta para ele, Joabe tinha um exército particular? Não, é claro que Joabe, ele era comandante dos exércitos de Davi. Mas como comandante desses exércitos, Joabe se tornava cada vez mais poderoso. Aqueles homens que lutavam sob suas ordens, cada vez mais o reconheciam como um líder militar poderoso, capaz, digno de ser servido, digno de ser honrado. Isso é importante. Eu não sei quem foi aqui que já assistiu aquela série Band of Brothers. Quem já assistiu, levanta a mão. Band of Brothers, pronto. É uma série muito interessante sobre a Segunda Guerra Mundial. E tem uma hora que vem um cara com uma patente muito maior e é colocado ali para liderar a tropa, e a tropa não vai com o cara. Mas com outro cara que está lá, a tropa vai para onde o cara for. Por quê? Porque eles confiam, eles veem que aquele cara é de fato alguém que vai estar com eles, liderando bem eles e levando eles para o melhor caminho possível dentro daquela batalha. Enquanto que no outro eles não têm confiança. Aqui no caso Joabe está se tornando cada vez mais poderoso como líder do exército. Aqui a gente vai ver mais para frente como isso vai ficar claro para nós, certo? Bom, Joabe está em cena. O retorno de Joabe está em cena. Na ausência de Abner, na ausência dessa aliança que foi firmada. Por que o autor está falando tanto sobre isso? Porque Joabe terá uma reação ao saber dessa notícia. Qual vai ser a reação de Joabe? E aqui
eu quero tratar com vocês 3 questões que vão aparecer no nosso texto, ligadas à amargura. E a primeira dessas questões é que o coração amargurado, ele vai demonstrar aquela ira guardada, aquela ira que tem sido ali ocultada. Mais cedo ou mais tarde, o coração amargurado, quando você tocar no calo dele, naquele calo daquela ira que causa esse amargor nele, ele vai revelar esse coração amargurado, esse coração irado. E isso não vai ser diferente na vida de Joabe. Olha comigo aqui um detalhe, versos de 24 a 25. Olha o que o texto diz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse, ele tomou conhecimento, Abner esteve aqui fazendo uma aliança com Davi, pronto. Então ele procurou imediatamente o rei e lhe disse, que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir. Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Vamos observar alguns detalhes. Primeiro, eu não sei se você conseguiu perceber, mas há aqui, irmãos, uma carga emocional nesse discurso de Joabe. Joabe está certamente irado com o que ele acaba de saber, com as notícias que chegaram até os seus ouvidos, a tal ponto que ele tem a ousadia de entrar na presença do rei e exortar Davi com essas palavras, que são palavras de tom muito negativo. Vamos observar aqui algumas das coisas que ele está dizendo. Primeiro, ele faz essa pergunta, o que fizeste? Meus irmãos, essas são as exatas palavras de Deus a Caim. Vocês lembram quando Caim mata Abel e Deus vai procurar Caim? E Deus, sabendo do acontecido, ele vem exortar Caim e ele diz, o que fizeste? Abner está usando as mesmas palavras. Ele está exortando Davi com as mesmas palavras, tão conhecidas para essa cultura, que estava totalmente apegada aos 5 primeiros livros de Moisés. Certamente essa palavra traria a lembrança do leitor, aquela cena tão conhecida, o primeiro assassinato, Caim e Abel. Talvez aqui, irmãos, há uma acusação velada contra Davi. Deixa eu explicar algumas coisas. Joabe, ele guardava uma profunda amargura para com Abner. Por que Joabe, ele tinha essa ira, essa amargura guardada contra Abner? Mais do que isso, Joabe tinha sede de vingança contra Abner. Por quê? Quem lembra o que foi que Abner fez? Abner matou o irmão de Joabe, Azael. A situação, alguns aqui devem lembrar, uma guerra estourou entre o exército de Davi e o exército de Abner. O exército de Joabe e o exército de Abner. E naquela guerra, Azael, mais jovem, veloz, ele saiu na perseguição a Abner. E Abner aqui sendo perseguido por Azael, Abner, um soldado mais experiente, mais velho, ele não queria matar Azael. Ele chega a dizer, como é que eu vou olhar na cara do teu irmão Abner? Ele sabia que aquilo levantaria um conflito perigoso, complicado, a tal ponto que ele abre mão até de coisas valiosas. Por exemplo, ele diz, ataca um dos meus soldados. Então ele está pronto a ver um dos seus soldados perecer para não ter que matar Azael. Mas Azael continua. Abner, ele o alerta por mais de uma vez. Ele repete para Azael, saia de trás de mim, vá lutar com outro. Mas Azael não lhe dá ouvidos. Então, na sua experiência, ele simplesmente se coloca numa posição com a sua lança, em que Azael não consegue frear na velocidade e é traspassado por sua lança e morre ali naquele
lugar. Por conta disso, Abner intensificou aquela batalha, intensificou até aquela guerra, até um momento em que ele teve que fazer um acordo com... na verdade, Joabe intensificou aquela batalha, aquela guerra, até ele ter um momento que ele precisou fazer um acordo com Abner. Mas aquilo nunca se resolveu no coração de Joabe. Joabe continuou com aquela ira queimando, ardendo no seu coração. Ele continuou com aquela sede de vingança, de ter a oportunidade para se vingar, de ter Abner nas suas mãos. Então, talvez aqui a acusação velada seja: Davi, você é nosso parente, você é meu tio, é tio de Azael que morreu. Como é que você então faz uma aliança com o assassino do teu parente? Dessa forma você está se tornando um cúmplice do assassinato de um parente seu. É como se você fosse um cúmplice de Caim no assassinato do seu parente Abel. O que fizeste? Agora, se não é exatamente isso, aqui nós estamos entrando no campo de uma possibilidade, no mínimo nós vemos aqui Abner colocando Davi na posição de um tolo. Ele está dizendo para Davi o quê? Você conhece Abner e mesmo assim você caiu na dele. Você foi um tolo em deixar Abner entrar aqui e sair com vida. Davi, você é um tolo, Davi. Que tolice foi essa? Sabendo das astúcias, dos maus intentos de Abner, como é que você cai na dele? Abner só estava estudando você, espionando você, para arrancar o trono de você, seu tolo. Em outras palavras, é isso o que Joabe está dizendo para Davi. Meus irmãos, como eu disse no início, se um coração está amargurado, carregando essa ira não tratada, mais cedo ou mais tarde essa ira vai aparecer. Aqui, até esse momento, Joabe convivia muito bem com Davi. Estava lutando as batalhas de Davi. Estava feliz, certamente, na sua posição, vindo vitorioso de mais uma batalha bem-sucedida. Mas agora, ao ver que Davi está aliado ao objeto da sua amargura, da sua ira, que é Abner, ele despeja essa sua amargura, ele vomita essa sua ira e amargura sobre Davi, revelando seu coração aqui. Como eu disse, a ira, a amargura, ela pode se revelar de várias maneiras. No caso de Joabe, ela se manifesta de maneira explosiva. Há muitos de nós que vamos manifestar a nossa amargura dessa maneira explosiva. Você não pode ouvir o nome da pessoa, você já está explodindo. Eu não quero nem continuar aqui, eu vou embora. Não é? Às vezes nós vamos ser como Abner. Mas às vezes não. Às vezes essa amargura ela vai se manifestar de uma maneira hipercrítica. Como assim? Você se torna aquela pessoa que só sabe criticar, que só sabe ver o pior, que nada presta por causa do seu coração amargurado. Agora, uma terceira maneira como essa amargura pode se manifestar ainda é de uma maneira mansa, mas totalmente venenosa. Aquela pessoa que você chega para falar de alguém, olha, fulano de tal, e aquela pessoa ela está cheia de amargura contra aquele fulano de tal, mas como é que ela faz? Ela começa elogiando. Mas fulano de tal é uma pessoa muito responsável, né? Ele tem esse ponto positivo, mas, aí o mas, né? É onde vem o veneno. Mas, assim, eu não sei, eu ouvi falar que fulano de tal, assim, talvez nem seja isso, mas a semente já foi lançada ali do veneno, né? Pronto. É a amargura sendo manifestada de uma outra forma, de uma forma mais polida, mas ainda a amargura está ali. Então aqui nós temos Abner revelando o seu coração. Chegamos então numa segunda questão envolvendo a amargura.
O coração amargurado, ele não está disposto a ouvir. O coração amargurado, mais cedo ou mais tarde, vai botar essa ira para fora. E a segunda coisa, o coração amargurado não está disposto a ouvir. Ele não quer ouvir. Ele vai tentar fugir de ouvir. E aqui, olha o que a gente vê aí no comecinho do verso 26. Saindo da presença de Davi. Até aqui. Joabe saiu da presença de Davi. E a pergunta que fica para nós é, depois de Joabe falar tudo que ele falou para Davi, qual foi a resposta de Davi? Nada nos é dito aqui. Será que Joabe chegou lá, despejou o que ele tinha para dizer e simplesmente deu as costas e foi embora? Será que Joabe falou o que falou? Davi começou a responder, mas ele deixou Davi falando sozinho e foi embora? Será que Davi ficou tão surpreso com aquela atitude? Talvez até pensativo, será que Joabe tem razão? Que ficou mudo, calado, não deu resposta nenhuma. E a conversa morreu por ali mesmo. Eu imagino, meus irmãos, que Davi certamente tenha esboçado alguma reação diante disso. Eu imagino que Davi provavelmente tenha falado alguma coisa, tenha tentado mostrar o outro lado da história, tenha tentado explicar o porquê ele fez o que ele fez, as evidências de boa-fé que Joabe deu, trazendo Mical, a sua esposa, por exemplo, já negociando com outras tribos para que Davi se sentasse no trono. Mas por que nós ficamos sem uma resposta aqui? Porque essa resposta não era importante para a trama. Não era importante para os ouvintes, não era importante para nós. Porque seja lá qual tenha sido a reação de Davi, o que nós vamos ver é que não mudou nada na vida de Joabe. Ele continuou do mesmo jeito, com a mesma visão, com o mesmo interesse, com o mesmo coração amargurado. Por quê? Porque ele estava certo na sua cabeça. E ele não estava disposto, por isso, a ouvir ninguém. Ninguém. Meus irmãos, eu tenho lidado muitas vezes com pessoas assim. Pessoas que às vezes não estão interessadas a ouvir realmente. Pessoas que às vezes estão agarradas a algum pecado e elas não querem abandonar o pecado, elas não querem resolver o problema e por isso, não interessa o que você disser, a pessoa não quer ouvir. Ela simplesmente vai tapar os ouvidos. Ela não vai ouvir você. Essa cena ela é muito clássica quando, principalmente, pessoas querem abandonar a igreja. A pessoa está tão decidida, resolvida, que ela não está mais aberta a ouvir ninguém. Você chega para conversar com a pessoa, diz, meu irmão, aí você vê que a pessoa está ali só de corpo presente. O ouvido dela já está desligado. Você pode dizer o que você disser, porque ela chegou para você só para comunicar. Ela não está mais numa fase de conversar, de dialogar. Eu tenho visto isso acontecer muitas vezes. Sabe, uma vez eu conversei com uma pessoa que estava fazendo algumas coisas que eu considerava, não apenas eu, porque eu descobri isso porque outras pessoas, que nem eram da nossa igreja, começaram a chegar para mim e falarem, né, pastor, fulano de tal e tal. E aí, quando eu fui ver, eu fui conversar com a pessoa. Eu disse, irmão, acho que você está passando do ponto aí. Eu acho que você está tomando decisões erradas e está ferindo pessoas desnecessariamente e tudo mais. Sabe qual foi a resposta? Eu disse assim, irmão, repense a sua posição. Sabe qual foi a resposta que chegou para mim? Pastor, eu estou tão certo que eu não preciso repensar. Alguém que não estava disposto a ouvir. Não, eu estou tão certo, eu não preciso ouvir ninguém, não. A razão está tão completamente do meu lado que eu não preciso ouvir ninguém repensar nada. Eu disse, irmão, você está certo e todo mundo está errado. Porque até pastores tinham chegado para mim para falar. Eu disse assim, olha, o pastor fulano, o pastor ciclano. Não foi só um, né?
Então você está tão certo que até esses pastores estão errados também. E todo mundo que chega, é assim, você enxerga as coisas de um jeito que ninguém mais enxerga. E você está certo, todo mundo está errado. É isso mesmo, pastor. Então não resta mais o que eu fazer por você, a não ser orar, né? Orar. Então, a pessoa quando ela está com esse coração amargurado, essa ira, ela tapa os seus ouvidos para ouvir. Ela não tem mais interesse em ouvir. E aqui é o caso de Joabe também. Ele sai da presença de Davi e vai fazer o que ele acha que é certo, ele não procura conselho de ninguém, ele não escuta ninguém, o que Davi tenha dito ou deixado de dizer não fez a menor diferença na vida dele, porque ele está tão certo que ele não precisa ouvir ninguém. E a gente chega então, na nossa terceira questão aqui. Quais são os planos de Joabe depois dessa conversa com Davi? A nossa terceira questão é que um coração amargurado, ele se apressa em fazer o mal. É para aí que a amargura quer levar você. É para aí que a ira não tratada quer levar você. Ela não quer levar você para mais perto de Deus. Ela não quer levar você para uma vida espiritual mais profunda. Ela quer levar você a se envolver com aquilo que é mal, que é pecaminoso. Olha comigo, os versos de 26 a 27. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Vamos ver alguns detalhes aqui. Primeiro, Joabe manda mensageiros para buscar Abner. Isso traz algumas questões aqui muito importantes para nós. Esse crime que é realizado aqui, ele é premeditado. Sabe, não foi um momento de ira, de descontrole, numa confusão, numa briga, não. Ele conversou com Davi, ele saiu da presença de Davi decidido a fazer isso, ele manda mensageiros trazerem Abner de volta, e tempo se passa. Dava tempo dele parar, dele respirar, dele pensar e repensar, mas em nenhum momento a sua decisão muda, ele continua ali, aguardando pelo momento de cometer esse crime aqui. Ele tem um plano, ele não é pego por impulso. Ele tem um plano e ele continua sustentando aquele plano até o momento certo. Segunda coisa, Joabe mente. Ele inventa uma mentira dentro dessa sua estratégia assassina para tirar a vida de Abner. Ele inventa que ele tem aqui um assunto particular a tratar com ele. Ele o traz, até as portas da cidade. E aqui é interessante, não imagine que as portas da cidade eram exatamente iguais a, a porta da nossa igreja, a entrada de Itaitinga, né? Não, a cidade ela era murada, e ali na parte das portas da cidade geralmente tinham algumas câmaras, como se fossem pequenos quartos, ok? Então tinham como se fossem umas portinhas assim, com uma parte lá que dava para ficar alguém ali, meio que sem que as outras pessoas pudessem ver o que estava acontecendo. Então, quando Abner retorna até ali, Joabe diz, eu tenho uma conversa particular para você, vamos entrar aqui que eu tenho que lhe falar uma coisa. Então ele conta essa mentira aqui. E deixa eu dizer uma coisa, o pecado ele não gosta de andar sozinho. O pecado gosta de andar sempre acompanhado. Acompanhado com o quê? Com mais pecado. Ok? O pecado, você pode abrir assim a portinha para um pecado entrar na sua vida, não vai demorar muito, aquele pecado vai querer trazer os seus outros amigos pecados
para dentro da sua vida. Você dá um pequeno passo no pecado, daqui a pouco ele vai estar te chamando para dar mais e se aprofundar cada vez mais no pecado. Abner começou com um coração amargurado. Aquele coração amargurado começou a tramar um plano assassino. Esse plano assassino convidou a mentira para fazer parte e termina como aqui? Em assassinato. O pecado ele quer te levar o mais profundo que ele puder te levar no caminho do mal, no caminho da destruição. É para lá que o pecado quer te levar. Ele usa a boa fé de Abner agora. Abner tem uma aliança com Davi. O comandante do exército de Davi está chamando Abner. Então Abner vai de boa fé aqui. E ele vai mansamente para o abatedouro. Agora tem um detalhe interessante que eu quero falar para você. Ao mentir aqui, uma outra palavrinha que nós podemos usar é a palavra fraude. Ele está fraudando, ele está enganando Abner. Eu tenho lido esse ano um livro chamado A Divina Comédia. Acho que todo mundo já ouviu falar desse livro, né? Quem nunca ouviu falar da Divina Comédia, levanta a mão. Ninguém? Umas 2 pessoas, 3, né? Pronto. É um clássico da literatura, é bem antigo, e é do Dante Alighieri, o nome do autor, certo? Então é uma ficção, da sua perspectiva cristã ali da Idade Média, onde ele vai retratar a peregrinação do inferno até o céu. É como se ele fosse levado, ele vai andar lá pelo inferno, passar pelo purgatório, ele era católico, né, então acreditava nisso, até chegar no paraíso, no céu. E quando ele está passando lá pelo inferno, ele encontra com homens que estão sendo punidos pelos crimes da fraude, tá? Do engano. E é interessante que esses homens, eles sofrem uma punição maior do que aqueles que estão sendo punidos pelo crime da violência. Olha que interessante. Por que alguém que fraudou é digno de uma punição maior do que alguém que foi violento e agrediu alguém, matou alguém? Por que a fraude deveria receber mais castigo do que a violência? A ideia é que alguém poderia ser violento pela incontinência, pelo descontrole. A pessoa não conseguiu se dominar naquela situação e ela foi violenta. Ela pecou, mas ela pecou pelo descontrole. A diferença é que o fraudulento, ele não age por descontrole. O fraudulento, ele engana e ele sabe que o que ele está fazendo é enganoso, é mau, é perverso, vai prejudicar outras pessoas. Ele usa a sua razão para engendrar os seus planos. E assim ele é mais consciente do seu pecado. É alguém completamente consciente do seu pecado. Daí a ideia de que, portanto, ele seria mais culpado de juízo do que aquele que simplesmente praticou a violência. Esse seria o ponto. Mas a pergunta que eu quero trazer para você é: você já foi enganado por alguém? Você já sofreu uma fraude? Né? Já foi enganado? Eu já. Eu fui enganado bem umas 3 vezes, ó irmãos. Misericórdia, né? Já me enganaram. Levaram dinheiro meu. Olha aí, né? Como é que pode? Pois é. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tá? Como é que você se sente quando você é enganado? Você fica com vergonha, né? Você se sente com impotência, né? Poxa, não tem o que eu possa fazer mais. E você fica se culpando. Como é que eu caí nisso? Como é que eu caí nessa? E é por isso mesmo que às vezes algumas pessoas, quando são fraudadas, quando são enganadas, elas têm dificuldade de até procurar ajuda. Né, de ir na delegacia, de ir em algum canto assim, procurar compartilhar aquilo com alguém que possa ajudá-la, porque ela sente vergonha. Ela sente que a pessoa vai olhar para ela e vai dizer assim: mas tu é muito burra mesmo, né? Como é que tu caiu num negócio desse?
Então, meus irmãos, eu quero dizer para você, nunca culpe a vítima. Nunca culpe a vítima, sabe? Abner aqui, a gente pode olhar e pensar assim, poxa, Abner já sabia que Joabe tinha esse desejo de vingança contra ele por causa daquela guerra lá, em que Abner, por legítima defesa, teve que matar o irmão Azael de Joabe. Então, como é que ele ainda caiu numa dessa? Não culpe a vítima, irmãos. Por quê? A vítima, muitas vezes, estava agindo de boa fé. A pessoa apresentou um projeto, um negócio, alguma coisa, e aquela pessoa, de boa fé, acreditou. E em muitos casos, sabe, você está numa negociata ali desproporcional. Você tem a vítima, às vezes, por não estar nesses negócios, não está preparada. E aquela pessoa que está enganando é um profissional do engano. É alguém que já está treinado na arte de enganar. Então não culpe a vítima e não se culpe se você passou por uma dessa. Procure ajuda mesmo, tá? Segunda coisa, algumas vezes você tem que ter cuidado com o seu próprio coração também. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente também se descuida, sabe? Olha, tenha cuidado com propostas que aparecem para você, que parecem assim ser boas demais sem exigir muito. Com apenas 10 minutos do seu dia, né? Você vai ganhar 6.000 por dia. Meus irmãos, né? Cuidado. Cuidado com proposta de que você vai agora... Você vai trabalhar... Essa foi a última que eu vi. Você vai ganhar dinheiro agora assistindo filme da Netflix. Já viu essa daí? Irmão, olha só... Eu comecei a assistir filme da Netflix, as séries que eu já assistia, que eu já gostava, e agora eu estou ganhando 6.000 por mês para assistir filme da Netflix. Meu irmão, né? Desconfie, desconfie. Vou beber uma aguinha aqui. Sabe, dá trabalho ganhar dinheiro, irmão. Dá trabalho. Não vai imaginando que essas coisas vão ser fáceis assim. Desconfie quando o preço está muito abaixo da média. Então chega para você lá, o negócio custa 3.000, estão querendo lhe vender por 100. E aí? Não é porque a pessoa está precisando muito do dinheiro. Tenha calma, tenha muito calma nessa hora. Desconfie, porque esse mundo está cheio de fraudadores. Está cheio de gente querendo enganar as pessoas. E mais cedo ou mais tarde eles podem bater na sua porta. Então, não feche nada por impulso. Não feche negócio, por melhor que pareça na hora, não feche. Confie naquele instinto que lhe diz assim, tem alguma coisa estranha, pronto. Dê uma pesquisadinha antes. O enganador, ele vai querer te forçar a tomar uma decisão na hora e fazer algo na hora. Tem que ser às pressas, que é para você não desconfiar dele. Pra você não descobrir a fraude dele. Então tenha calma, tenha calma. Dê uma pesquisadazinha antes. Que às vezes você vai encontrar coisa, tá? Terceira questão, você já enganou alguém? Você já fraudou alguém? A gente... Peraí, pastor, você está fazendo uma pergunta dessa para crentes? Pois é. Paulo escreveu uma carta para uma igreja, a igreja de Éfeso. Nós lemos hoje aqui, Efésios capítulo 4. O que ele diz? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, fale agora a verdade. Isso pode acontecer no nosso meio, irmãos. Aqui nós estamos cheios de eis alguma coisa, né? Todos nós tínhamos um passado sem Cristo, onde estávamos andando segundo o curso deste mundo, segundo a influência de Satanás. Agora que nós estamos em Cristo, a coisa deve mudar de figura. E deve haver uma transformação real. E agora você tem que olhar para a sua vida e ver aquilo que eu fazia, que não agradava a Deus, eu não posso mais continuar fazendo. Então, se você já enganou alguém,
Se você já fraudou alguém, o que fazer? Primeira coisa, arrependa-se. Confesse seu pecado, se arrependa diante do Senhor, peça perdão ao Senhor. Sabe, lamente, porque um dia você fez algo que o Senhor reprova, que o Senhor não te criou para fazer. Mas também dê passos na direção de reparação. Lembra de Zaqueu? Zaqueu fraudava as pessoas. Mas um dia Jesus disse, eu vou entrar na tua casa, Zaqueu. E naquele dia a gente não tem a descrição da conversa de Jesus com Zaqueu, mas nós sabemos que um ponto na vida de Zaqueu foi pressionado. Ele viu o seu pecado com clareza e ele disse, Senhor, a partir de hoje eu vou fazer reparação. Se alguém eu enganei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou doar metade dos meus bens às pessoas que estão em necessidade. Ele sabia que aqueles bens não tinham sido adquiridos de maneira honesta. E aqueles que eu defraudei, eu vou devolver, eu vou restituir 4 vezes mais. Às vezes você vai precisar fazer reparação. Eu lembro, por exemplo, do testemunho do reverendo Augusto Nicodemos. Nicodemos, ele foi criado num lar cristão, mas houve um momento da vida dele que ele se afastou dos caminhos do Senhor. E aí ele foi viver o mundão. E numa dessas ele se juntou com um amigo. O pai do amigo dele tinha um posto de gasolina. Eles tramaram, fizeram um plano de roubar o posto de gasolina do pai dele. Sabiam quando era o dia dos pagamentos e tudo mais. E no dia marcado eles chegaram lá e o plano foi executado de maneira perfeita. Levaram tudo e ninguém descobriu quem fez. Só que um dia, o reverendo Augusto Nicodemos foi alcançado pela graça de Jesus. Vocês sabem onde foi que ele foi alcançado? Na Igreja Batista. Ele é presbiteriano, né? Mas primeiro ele passou por lá. E aí o que foi que acontece? Reverendo Augusto Nicodemos depois se tornou um pregador, começou a pregar, teve sua vida transformada, mas aquele pecado que ele tinha cometido continuou espezinhando a sua mente. Ele disse que não conseguia assistir uma pregação sobre Zaqueu. O pecado dele era confrontado. Então ele fez os cálculos, com juros e correção monetária, quanto é que eu roubei? Ele juntou aquele dinheiro, ele chegou até ali o pai do amigo dele e disse, o senhor lembra daquele dia que roubaram o seu posto de gasolina? Ele disse, lembro, fui eu. E eu estou aqui para restituir o que eu roubei. E eu estou à sua disposição. Se você quiser ir comigo para a delegacia, eu estou à sua disposição. Eu vim reparar o meu pecado. Aquele homem recebeu o dinheiro, disse que não levaria o caso para a delegacia. E na próxima mensagem do reverendo Augusto Nicodemos, vocês sabem onde foi que ele pregou? Zaqueu. Ele foi pregar sobre Zaqueu. Mas o fato é, se você já defraudou alguém, se arrependa, confesse o seu pecado e faça a reparação que tiver de ser feita. Outra coisa, o que o Joabe faz aqui? Depois de enganar, depois de defraudar, depois de conseguir o que ele queria, levar Abner como uma ovelha para o matadouro, ele completa o seu plano de vingança. E é interessante, é dito que ele o feriu no estômago. Por quê? Provavelmente ele deve ter pensado na sua trama que seria um desfecho adequado para aquilo que Abner tinha feito com seu irmão Asael. Assim como Abner traspassou Asael pelo estômago, Joabe, na sua sede de vingança, faz o mesmo. Eu vou traspassá-lo no estômago. E assim ele mata. É interessante que Davi, mais na frente, lembrando sobre esse episódio, quando Salomão já estava assumindo o trono, Davi descreve essa cena dizendo, Joabe sujou o seu cinto e o seu sapato de sangue. Naquele momento, né? Sangue jorrou sobre ele, certamente sujou o seu cinto e o seu sapato. O nosso texto, no finalzinho do verso 27, ele vai dizer, e Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Aqui o autor está dizendo para nós,
qual foi a razão que motivou Joabe a cometer esse crime. No verso 30, ele vai dizer a mesma coisa, mais uma vez a razão. Assim Joabe, né, e seu irmão Abisai mataram a Abner. Abisai estava dentro dessa trama. Eram os 3 irmãos. Joabe, comandante dos exércitos de Davi. Abisai também era comandante de tropas de Davi. E Azael era o irmão que havia morrido. Ele está dizendo, olha qual foi a motivação. Assim Joabe e seu irmão Abisai mataram a Abner, porque ele havia matado Azael, o irmão deles, na batalha de Gibeon. Talvez alguém possa perguntar, não foi justo? Afinal de contas, Abner tinha matado Azael. Não foi justo? Havia uma lei, inclusive, em Israel, que garantia aos familiares de uma vítima assassinada se tornarem ali os vingadores do sangue. Então, se alguém assassinasse um familiar seu, você se tornaria ali um vingador do sangue. Você tinha direito de ir atrás daquele que matou e então retribuir a morte dele. Havia essa lei. Não é isso que Joabe está fazendo aqui? Bom, essa pena, irmão, essa penalidade, ela tinha os seus limites, ok? Primeiro, ela deveria ser dada para um crime para o qual não havia reparação. Alguém tirou a vida de outra pessoa, como é que ele vai reparar esse crime? A única maneira de ele reparar é ter a sua vida tirada no lugar. Uma outra coisa é que esse crime, ele tinha que ser uma atitude de um assassinato, ou seja, alguém que está fazendo aquilo sem motivações legítimas. Alguém está tirando a vida de outro por motivos banais, por interesses maléficos, pecaminosos. Isso não se aplicava a uma guerra. Numa situação de guerra, se alguém matasse o outro, não tinha vingador de sangue. Ali é uma guerra. É outra situação. Então aqui não se aplicava. E havia ainda um caso em que alguém poderia matar uma outra pessoa sem querer. Estavam os 2 no campo, de repente um estava cortando uma árvore, o machado escorregou, caiu e matou aquela pessoa. Não tinha nenhuma testemunha lá. As pessoas poderiam então questionar, será que não teve uma briga na hora? E ele matou intencionalmente, agora está querendo desculpar? Nessas ocasiões, poderia se levantar um vingador do sangue, só que aquela pessoa ela também poderia fugir para uma cidade de refúgio. E se ela conseguisse, tinha algumas cidades que Deus havia determinado, que seriam cidades de refúgio no meio do povo dele. Se ela conseguisse chegar até a cidade de refúgio, ninguém poderia tocar nela lá dentro dessa cidade de refúgio. E sabe um detalhe interessante aqui, irmãos? Joabe chamou Abner para ter essa conversa aqui. Onde? Em Hebrom. Vocês sabem o que Hebrom era? Uma cidade de refúgio. Em outras palavras, estava tudo errado aqui. Estava tudo errado. Ele não poderia ser morto ali. E o objetivo de algumas dessas leis era inibir crimes assim. Era delimitar a coisa para que não se tornasse aquela confusão. Esse matou aquele ali, aí vem a família daquele, mata a família desse, a família, e a coisa vai escalonando e ficando cada vez mais terrível. Não. Esse que matou, então pronto, a vida dele, pela vida dele, acabou. Foi resolvido? Pronto. Ninguém mais da família deve entrar em conflito uns contra os outros. Abner aqui não está pensando, ou Joabe, perdão, não está pensando em nenhum tipo de motivo legítimo. Ele simplesmente tem uma sede de vingança, ele está disposto a passar por cima de tudo para completar a sua sede de vingança por causa do seu coração amargurado. Amargurado. Bom, Joabe foi injusto, completamente condenável, e o fim da sua amargura foi morte e injustiça. E no meio de tudo isso, há uma nota do autor importante. Nós só vamos discutir sobre isso na próxima pregação, na próxima mensagem, onde ele vai dizer, e Davi não sabia de nada. Davi não tomou conhecimento disso que estava acontecendo. Por isso, o narrador está querendo dizer, Davi não é culpado do que está acontecendo aqui. Bom,
que é que nós aprendemos diante de tudo isso que nós acabamos de ver? Algumas lições rápidas para nós. Primeiro, se a morte física não tivesse acontecido, se aqui Joabe não tivesse matado seu irmão, o assassino do seu irmão, Abner, ainda assim, irmãos, Joabe já estava com um coração condenado diante do Senhor. Porque no seu coração ele já havia matado Abner. Lembram do que Jesus disse? Se no seu coração você odiar o seu irmão, no seu coração você já o matou. Ainda que o crime em si não tivesse acontecido, o coração amargurado de Joabe era um coração reprovado por Deus. A amargura, ela sempre produz morte, sempre. Pode ser que a morte não se concretize no mundo real, não vire um assassinato. Mas no seu coração amargurado tem alguém que você diz assim, essa pessoa está morta para mim. Ou eu queria que essa pessoa morresse. Ou essa pessoa deveria morrer. Se eu pudesse, eu exterminaria essa pessoa. O coração amargurado, portanto, é completamente reprovado pelo Senhor. E quando isso acontece num ambiente em que nós deveríamos ser irmãos uns dos outros? Ou será que na igreja às vezes não existe amargura? Existe. Quando você olha para alguém que você chama irmão em Cristo, mas o seu coração está cheio de ira e amargor contra aquela pessoa. Alguém com quem você está dizendo que vai passar a eternidade. Alguém que foi comprado pelo sangue derramado de Jesus na cruz. E você olha para aquela pessoa e considera ela como se ela tivesse morrido para você. Você rompeu completamente, riscou da sua vida. Como você acha que Jesus olha para uma situação assim? Você acha que está tudo bem você continuar simplesmente vindo para o culto, cantando os louvores, participando da ceia do Senhor, enquanto no seu coração você está matando alguém que custou o sangue derramado de Jesus, e que Ele olha dos céus e diz, muito bem, meu filho, está tudo certo na sua vida, servo bom e fiel. Cuidado com a amargura, meu irmão. Cuidado com a amargura. Será que um crente pode alimentar amargura no seu coração? Desejando o mal de outro, talvez não precisa ser um irmão em Cristo, até outra pessoa de fora, você vai ficar alimentando no seu coração o mal contra outra pessoa. Será que alguém que diz ter sido alcançada por Cristo, lavada pelo sangue do Cordeiro, pode encher o seu coração dessa amargura? E quando pensa no outro, pensa apenas assim, como eu queria que ele se desse mal. Como eu queria que as coisas dessem errado. Como eu queria que aquele mal caísse sobre a cabeça dele e acontecesse isso e aquilo outro. Mas eu sei que entre nós aqui, no seu coração já deve ter passado essa amargura em algum momento contra alguém. A pergunta é, será que podemos continuar com esse coração amargurado? Eu quero dizer para você uma coisa. Sabe, injustiças vão acontecer com a gente às vezes. E a nossa tentação vai ser essa mesmo. Nos sentimos as piores pessoas do mundo, as mais impotentes do mundo diante da injustiça. E sabemos que não deveríamos estar passando por aquilo porque é injustiça. Nossa tentação é resolver com as nossas próprias mãos.
E quando não podemos, pelo menos alimentar no nosso coração esse desejo que o mal aconteça contra aquele que nos causou mal. Mas lembre de uma coisa, a vingança pertence ao Senhor. Não adianta você ficar desejando o mal, aquilo só vai envenenar a sua alma, envenenar o seu coração. Qual deve ser a nossa atitude? Entregue ao Deus da paz. Entregue àquele a quem pertence a vingança. Sabendo que há um dia que o Senhor fará toda justiça. E às vezes algumas coisas vão acontecer de uma maneira que você nem esperava. A justiça dele é boa, é perfeita. A nossa não. É falha. Então, entregue nos pés do Senhor e descanse, confie nele. Ó Deus, eu não quero andar carregando todo esse amargor no meu coração. Eu não quero ser envenenado a partir de dentro. Eu não quero ficar nutrindo esses desejos pecaminosos. O Senhor me fez para ser reconciliador. O Senhor me fez para amar. O Senhor me fez para servir. Eu não quero que haja lugar no meu coração para isso, para desejos pecaminosos, terríveis, amargura. Tira isso de mim, Senhor. Eu coloco nos teus pés. Eu desisto do sentimento de vingança. Eu desisto de querer me vingar. E eu confio, o Senhor fará toda a justiça no tempo certo. Eu quero viver para o Senhor até lá. Deixar nas tuas mãos. Quero sair do meio para não atrapalhar. Eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quer. Eu quero ser só um instrumento do Senhor. E por isso eu não quero ter esse coração vingativo. Sabe por quê, meus irmãos? E essa é a última questão que eu quero trazer para vocês. Coração amargurado é tão diferente do coração de Jesus. Nós estamos sendo, aqui nesse mundo, levados a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. A obra que o Senhor tem para fazer em nós é de pouquinho em pouquinho ir nos conformando a Cristo. E nos transformando à semelhança de Jesus. E o coração amargurado é tão diferente do coração de Jesus. Porque Jesus naquela cruz, olhando para os seus malfeitores, olhando para aqueles que só fizeram mal a Ele, injustiça a Ele, o Rei da Glória, santo, sem pecado, que veio mostrar o seu amor por nós e nos chamar a viver com Ele, que foi para aquela cruz se sacrificar por nós. Era nossa aquela cruz. Era nosso o pecado. E mesmo ali na cruz, Ele olha para os malfeitores, Ele olha para os seus assassinos e Ele diz: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O coração de Jesus não é um coração amargurado, é um coração perdoador. É um coração que não paga o mal com o mal, mas o mal com o bem, que intercede por quem lhes fez mal. E quão distante nós estamos do coração de Jesus, quando o nosso coração é tão somente tomado por desejo de vingança, por ódio, por sentimentos pecaminosos, por amargura. Desista disso. Clame ao Senhor hoje. Senhor, venha ao meu encontro. Muda o meu coração. Tira toda a amargura, Senhor, e faz com que o meu coração seja um coração novo. Me dá, Senhor, um coração que seja parecido com o teu. Vamos orar nesse momento?